Olá, meu sou Kleber Chus, peço que veja meus vídeos até o final, deixa seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais, não assista sozinho. Rumo a 10.000 de inscritos. Primeiro relato. Terror entre amigos. Autor, Maico Lacerda. Era um finalzinho de tarde, eu havia acabado de sair do serviço, combinei com alguns amigos de ir até um barzinho próximo de casa, para nos divertirmos e bater um papo. Eu fui o primeiro a chegar, me sentei na mesa e pedi uma cerveja. Enquanto eu aguardava meus amigos, um cara estranho se sentou em minha mesa, me cumprimentou e depois veio com uma conversa estranha, me convidando para ir em uma festa privada do outro lado da cidade. Eu disse que não estava interessado. Ele insistiu bastante, porém eu realmente não estava afim. Além do mais, eu estava ali esperando meus amigos. Ele se levantou então e se sentou logo à frente em outra mesa. Depois de alguns minutos meus amigos chegaram, Maurício, Carla e Andressa. Começamos então a beber e a nos divertir, dançamos bastante e exageramos um pouquinho na bebida. Já era hora de fechar o barzinho, mas o pessoal ainda estava em clima de festa. Fui ao banheiro e quando voltei vi o Maurício conversando com um cara que me convidou para a festa. Estávamos todos bêbados e o barzinho já estava fechando, então decidimos ir a essa tal festa. No meio do caminho ele tirou uma garrafa de bebida do porta-luvas e deu uma dose para cada. Como já estávamos todos bêbados, aceitamos. Foi aí que tudo ficou escuro, eu simplesmente apaguei. Acordei horas depois, estávamos todos deitados no chão, dentro de uma mansão enorme, parecia cena de terror. A mansão era toda velha e antiga, parecia estar abandonada há muitos anos. Eu acordei o pessoal, as meninas entraram em desespero e começaram a gritar por socorro. Alguém havia pegado nossos documentos e nossos celulares. Verificamos as portas e janelas e estavam todas trancadas com grades. Ficamos ali sentados por horas, decidimos então nos separar para tentar achar uma saída. Maurício e Carla subiram as escadas e foram para os andares de cima. Eu e Andressa ficamos com o andar de baixo. Depois de vários minutos procurando, desistimos e resolvemos voltar para o local onde acordamos. Maurício e Carla estavam demorando muito, resolvemos então subir e procurar por eles. Quando subimos as escadas ouvimos uma risada sinistra vindo de um dos quartos. Andressa começou a chorar, eu tentei manter a calma, foi aí que ouvimos uma voz sinistra dizendo que iria nos matar. Nesse momento Andressa saiu correndo e desceu as escadas, eu corri para outro cômodo na parte de cima. Estava muito escuro, procurei por alguma tomada. Quando eu acendi a luz vi uma cena horrível. Maurício estava pendurado de cabeça para baixo, amarrado pelas pernas. Seu pescoço estava cortado e no chão cheio de sangue. Eu fiquei tão traumatizado que não consegui nem gritar. Quando olhei para o closet vi uma pessoa com uma fantasia de palhaço sinistro parado com uma faca na mão, olhando para mim e sorrindo. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Você é o próximo." Eu, sem pensar em nada, apenas saí correndo dali. Quando cheguei na escada escorreguei em algo e caí no chão. Quando virei o rosto vi pedaços humanos espalhados por toda parte. Quando me levantei e olhei para trás, vi o palhaço novamente. Ele estava segurando a cabeça da cara em uma das suas mãos. Ele jogou a cabeça bem aos meus pés. Eu fiquei paralisado. Ele foi se afastando até sumir na escuridão. Eu já tinha desistido de tudo, sabia que não sairia dali vivo. Foi quando eu escutei um carro se aproximando em alta velocidade. O carro arrebentou a porta de entrada, e do carro desceu o cara estranho que estava nos levando para a festa. Ele estava todo machucado também, e me gritou para sairmos dali. Quando estávamos para sair, o palhaço pulou sobre nós e deu 2 facadas nas costas dele. Nesse momento consegui acertar a cabeça do palhaço com um pedaço de madeira da porta. O palhaço caiu desmaiado. Eu, sem pensar 2 vezes, peguei a faca e cortei a garganta do palhaço. Fiquei caído ali no chão algum tempo em choque, chorando. Depois me levantei e tirei a máscara do palhaço. Foi aí que tive uma grande surpresa. O palhaço era minha amiga Andressa. Não acreditei no que estava acontecendo, eu ainda estava em choque. Me levantei e saí correndo para fora. Nesse momento me lembrei que quando ouvimos o palhaço pela primeira vez, a Andressa estava comigo. De fora da mansão eu olhei para o último andar. Em uma janela uma pessoa, parecia ser uma mulher. Ela olhou para mim e deu um grito aterrorizante de sofrimento. Eu saí dali correndo. Depois de todo o meu depoimento, a polícia chegou na mansão, mas nada foi encontrado lá, nem mesmo um vestígio de sangue. Meus amigos foram dados como desaparecidos e o mais impressionante, o policial me disse que naquela mansão ano passado ocorreu uma enorme tragédia. Um criminoso entrou lá e matou toda a família, uma mulher, seu marido e seus 2 filhos.
Quando vi a foto deles, meu coração gelou. A filha deles era minha amiga Andressa, e o filho mais velho era o cara que estava nos levando para a festa. Segundo o relato, o monstro da floresta. As poucas testemunhas que, sem se tornarem suas vítimas, ouviram contaram que, embora tivesse a forma de um homem inicial, sofria um processo diabólico e se transformava numa fera semelhante a um musculoso lobo humanoide de pele grossa peluda, mãos com dedos afiados como garras, mandíbulas sedentas de sangue, povoado por dentes afiados e 4 presas. Aconteceu a transmutação, removia do seu saco as roupas de guerra com as quais se cobria, uma tanga de pele, um colar e um casaco de couro preto desgastado. Finalmente, aquela besta do inferno empunhava um machado terrível que usaria para matar e mutilar as suas vítimas. Entre o ramo emaranhado estava o seu mole musculoso vestido com essa roupa macabra. Mas a característica que os locais não podiam esquecer e que tremiam de pavor ao recordar consistia naqueles olhos malignos de expressão gelada que pareciam focos esverdeados brilhando nas noites de lua cheia. O olhar selvagem causava horror, paralisava suas presas humanas, vencia a sua resistência e impedia-as de fugir, deixando-as inermes diante dos seus ataques. Das sombrias árvores germanas da floresta pantanosa surgia, durante as noites de lua cheia, aquele lobisomem monstruoso que se dirigia ao povo em busca de matar. Cadáveres de homens, mulheres e crianças despedaçados, espalhados pelas estradas, percebiam suas incursões letais. Uma vez consumados os massacres, regressava ao seu covil na floresta e mergulhava nas águas turvas do pântano, escondendo-se entre os galhos e as folhas das árvores que rodeavam o lago. Nenhum explorador, nenhum dos seus perseguidores, ousava ir além das margens do Pantanal. Embora eles estivessem armados com espingardas e usassem tochas para caçá-lo e acabar com o seu reinado de terror, eles não se atreviam a ultrapassar aquele limite invisível. Quando saía da floresta, ninguém o cercou, e então voltava à sua existência humana normal. No amanhecer seguinte, vestia-se com suas roupas sóbrias e elegantes e retomava as suas tarefas habituais. Ninguém, nem os seus servos, nem os seus vizinhos, suspeitavam desse homem respeitável que, durante os períodos, se transformava no lobo mutante a quem se apelidou de um monstro da floresta. Nunca se soube quem o denunciou, nem como o seu denunciante conseguiu convencer os juízes a ordenar a sua apreensão. Naqueles tempos, as garantias nos julgamentos contra humanos tornados em monstros, lobisomens ou bruxos deixavam a desejar. Tendo isso em conta, especulou-se que a verdadeira identidade do monstro da floresta poderia ter sido a de um assassino em série, um maníaco sanguinário que a fantasia popular confundiu com um lobisomem ou um gorila canibal, de tão ferozes e aberrantes que resultaram esses cruéis homicídios com mutilação. No entanto, a verdade foi que a sua detenção, após o seu processo e execução, não houve mais mortes violentas e a calma reinou naquelas terras. Asterisco texto de Gabriel Antônio Pombo. Terceiro relato. Relógio marcava exatos 17h50. Era sexta-feira, tinha jogo do meu time e eu ainda tinha que colocar a cerveja para gelar e fritar alguns salgadinhos. Para um cara que morava sozinho, confesso que não era um programa dos bons, mas para mim era. Eu era muito solitário e cheio de manias. Na verdade, a minha mania de olhar o relógio a todo momento foi o que me salvou. Como disse, ainda era dia. Antes da entrada da cidade tinha um atalho que eu só me atrevia a fazer quando ainda estava dia, ou se não estivesse chovendo. Sempre tive receio de atolar o carro. Lembro que dei a seta, vi que não tinha ninguém e virei. Logo ao virar na estradinha de terra abriu-se um clarão, uma sensação de arrepio tomou conta de mim. Até então nada notei de diferente. Dirigi mais alguns metros e já estranhei a falta da linha da máquina. Tinha uma linha férrea logo depois de uns a 30 metros. Mas como mágica não estava ali. Notei também que os arbustos estavam maiores. A estradinha estava enlameada, mas era impossível. Não tinha caído uma gota de chuva a semana inteira. Não tinha sentido nenhum aquelas poças. Dirigi mais um pouco e foi aí que o estranhíssimo cenário pôs-se diante de mim. Eu cheguei, sim, mas não no meu bairro, não na minha cidade. Eu tinha que sair na rua do mercado. Ainda não era noite. Não era nem 18, mas a rua estava quase vazia. Uma rua estranha. Conseguia ver pessoas normais andando para lá e para cá. Eram pessoas que eu não conhecia. Não fazia sentido algum. Era meu bairro. Eu conhecia todo mundo. E aquele posto de gasolina logo no começo da rua não fazia sentido algum. Estava assustado.
mas ainda não apavorado. Tinha certeza que não tinha entrado no lugar errado, mas pavor ainda não se avizinhava. Peguei o celular para tentar ligar para Marcos, um amigo da rua, mas nada de sinal. Dei uma volta no quarteirão e era tudo diferente, lojas com nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Até as palavras dos letreiros não faziam sentido algum. Foi aí que o pavor começou a se aproximar, um posto desconhecido. Lojas estranhas. Aquilo foi ficando para lá de anormal. Parei no sinal, abri o vidro e perguntei para um senhor de cabelos grisalhos que parou do meu lado onde eu estava. Perguntei que lugar era aquele. O homem abriu a janela e falou numa língua que eu jamais tinha ouvido. Uma língua estranha. Falou normalmente. Na cabeça dele eu estava entendendo tudo. Acenou e foi embora. Eu encostei o carro perto de uma árvore e respirei fundo. Aquilo não poderia estar acontecendo. A minha mania de olhar o relógio mudou o cenário mais uma vez. Enquanto estava ali, apavorado com tudo o que estava acontecendo, olhei no painel do carro e vi o digital mudar de 17:59 para 18. Foi aí que aconteceu a coisa mais tenebrosa que podia acontecer. Como mágica, tudo ficou escuro. Tudo realmente escuro. Um breu. Não conseguia ver um palmo para fora do carro. E assim ficou por alguns segundos. Uma névoa branca foi se aproximando lentamente. A luz da lua foi voltando também lentamente. Aí eu quase tive um infarto. As pessoas que estavam andando na rua mostraram-se totalmente diferentes. Pareciam nem notar que seus corpos estavam em total decomposição. Meu Deus! Estavam mortos. Eram mortos vivos. Para lá e para cá. Eram mulheres, homens, crianças, animais. Era tudo muito maluco. O meu coração bateu acelerado como nunca. Vi ali a minha morte. Não era sonho, não era delírio, era tudo real. Diante dos meus olhos, a minha pressão estava nas alturas. A minha nuca começou a doer. Estava com vontade de gritar de tanto medo que eu estava. Mas não gritei, fiquei quieto no carro. Pensei que poderia ficar se mexer e passar despercebido. Mas não. Logo vi que seria uma péssima ideia. Vi que tendo aquela atitude o meu fim chegaria bem rápido. Uma mulher já em decomposição foi se aproximando do carro. Ela vestia um vestido amarelo que já estava quase todo rasgado. Era possível ver partes de seus ossos da perna. Seu cabelo falho ralo não escondia uma mulher que se mostrava ser linda em vida. Suas unhas podres eram de arrepiar. Mas quanto mais ela se aproximava, mais apavorado eu ficava. O meu corpo travou no banco. Ela veio vagarosamente, vazia como um cachorro faz quando está farejando. Minha alma, meu espírito, ou a minha vida tinha cheiro. Sim, tinha cheiro e aquela mulher estava me farejando. Ela chegou bem perto do vidro. Eu fiquei parado. Não gritei, não respirei. Fiquei cara a cara com aquele ser que nem olhos tinha mais. Ela ficou parada por alguns segundos cheirando o vidro do carro e depois foi embora sem olhar para trás. Eu tinha que lutar pela minha vida. Não queria terminar do jeito que aquelas pessoas estavam. Antes de sair do carro me perguntei que lugar era aquele. Aquele seria o tão almejado céu? Aquele seria o tão horrorizado inferno? Ou tão medonho purgatório? Uma coisa era certa, ninguém mesmo sabia de nada. Como tive raiva de padres, pastores, todo tipo de liderança religiosa. Eram charlatães de marca maior. Eu sim sabia o que era depois da morte. Eles não esperei alguns minutos até a rua ficar um pouco mais vazia. Por mais louco que aquilo poderia parecer, ficava claro que aquele era o horário que as pessoas ou os seres iam para a faculdade e voltavam do trabalho. Sim, eram mortos-vivos ou só mortos, que faziam as coisas como vivo fossem. O posto de gasolina abastecia carros velhos com seus decompostos condutores. Saí do carro em disparada. Avistei uma espécie de terreno baldio com um pequeno casebre de madeira já quase todo tomado por mato. Entendo que foi uma ideia para lá de tola, mas o cenário que se apresentava a cada momento mostrava que eu tinha que sair da rua. Lá eu estava em total perigo. Na minha cabeça, quando o dia chegasse, as formas mais normais das pessoas ou seres iam melhorar. Pelo menos não se mostrar tão medonha. Pensei que sem as chagas e sem a putrefação que eu tinha visto antes das 18 seria um modo de eu me infiltrar e achar o caminho de volta. O meu coração desacelerou por pouco tempo. Ouvi sussurros que vinham de dentro do casebre abandonado. Foi o pior momento naquele lugar. Ali pensei que tudo estava perdido. Olhei para trás e vi apenas o acender e apagar dos cachimbos. Eram mortos a se drogar. Só ali pude realmente entender o que estava diante dos meus olhos. Mesmo naquele estado cadavérico, todos continuavam fazendo as mesmas coisas que faziam em vida. A morte não findara as suas vontades terrenas. Era medonho, mas mais do que isso era triste. Saber que vícios poderiam trazer correntes,
Amarras eternas, saí de fininha. Mesmo assim ainda passei por um usuário de crack, ou ex-usuário, nem sei ao certo, devido ao seu estado de ex-vivo agora morto. Um cadáver que já não tinha olfato para sentir a minha presença, passou por mim com tamanha indiferença. O que ele queria era seus parceiros eternos de drogas. Mais uma vez tentava achar um lugar, um refúgio até o dia clarear. Fui me esgueirando pelo canto dos muros. Quando vi alguém se aproximar, me abaixava por entre os carros. O meu medo ainda se mantinha nas alturas. Tentava não pensar que estivesse morto, mas não conseguia. Eu estar morto era a possibilidade mais plausível no momento. Se alguma coisa pudesse ser plausível ali, se o meu relógio de pulso estivesse certo, ainda era 26. Até o dia clarear seria uma eternidade. Palavra até estranha de se pensar naquele momento. Fiquei sentado atrás de uma lixeira. Era num canto que me dava uma visão de toda a rua e das casas em frente. O instante que pude até dar algumas gargalhadas baixas foi aquele. Sim, os animais também são como nós. Como os humanos, não pude deixar de achar engraçado alguns pequeninos roedores cadáveres à procura de restos de comidas nas lixeiras. Aquilo ficava cada vez mais louco. Como mortos se alimentavam? E se sim, para quê? Qual era o sentido daquilo? Meus braços já estavam ficando roxos de tantos beliscões que eu dava em mim mesmo. Toda hora achava ser um sonho devido a tanta bizarrice, mas nunca acordava. Aquilo me deixava desesperado, cada vez mais desesperado. Na verdade, não estava preocupado com ninguém do lado de lá. Eu era sozinho, vivia sozinho, não tinha namorada, filhos, nada. Trabalhava num escritório o qual já rezava para sair, mas por mais monótona que minha vida era, eu a queria de volta. Queria muito o que eu odiava. Naquela situação até os desafetos faziam falta. Eu estava morto. Estava convicto que estava morto. Em algum momento eu tinha batido o carro e não tinha percebido. Essa realidade mais provável já pavimentava a minha mente. Foi aí que eu ouvi um assobio. Olhei para os lados e não vi ninguém. A rua estava vazia. Me perguntava de onde vinha o assobio. Assobio que já se transformava em psiu, e como nem sabia se poderia ficar, mas fiquei mais apavorado. Olhei para a janela da casa em frente e vi um homem acenar. Ele me chamava, mas uma coisa de cara percebi: o homem não estava como os outros, estava normal, com roupas. Falou ainda mais alto, mas demonstrou medo também. Venha logo, meu rapaz, aí você corre perigo. Fechei os meus olhos e atravessei a rua. Fui em direção daquele que me trazia a esperança naquele momento de tanto pavor. Cheguei na porta e o homem tratou de levar-me para dentro. Era uma pessoa normal, não estava em decomposição, não fedia. Como fiquei aliviado naquele momento. Mesmo naquela situação fiquei feliz. Meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou morto. Estou no inferno. É isso? E o Senhor quem é? É o diabo. Eu não lembro de ter batido o carro. Foi isso? Vamos, homem, me dê respostas. Eu parecia uma metralhadora ambulante. Não parava de falar, mas o tal homem deu um sorriso e disse: se acalme, rapaz. Tudo vai voltar ao normal. Não, você não está morto. Como eu também não estou morto. Aquelas pessoas lá fora estão mortas. Mas eu e você não. Vejo que o senhor tem sotaque. Consigo entender perfeitamente. Mas de onde o senhor é? E como veio parar aqui? Meu nome é Augusto Peçanha Castro. Sou paraguaio e tenho exatos 85 anos. Não precisa fazer essa cara, eu vou explicar tudo. Ah, espero que o seu fígado fique melhor. Eu quase caí de costas. Um homem que parecia ser mais jovem que os meus 40 anos dizer que tinha mais de 80 não fazia sentido algum. Mas ele me explicou com detalhes. Detalhes esses que jamais esqueci. E claro, entendi. Primeiro preciso saber se você tem na sua mente a hora exata que entrou aqui nesse plano. Você lembra? Sim, eu lembro, senhor Augusto. Foi 17h50. Vamos deixar o senhor Augusto para lá. Me chame apenas de Augusto. Ele me disse que era fácil sair dali sabendo a hora exata que se passou o portal. Mas que lugar é esse? Quem são aquelas pessoas? Aquelas são pessoas que já morreram, mas ainda fazem eternamente as coisas que faziam no outro plano. Eu não sei te explicar como isso funciona. Eles estão presos em seu próprio costume. Não deixaram suas almas seguirem adiante. Mas e você? Como assim ter mais de 80 anos? Isso não faz sentido algum. Eu estou aqui desde agosto de 1993. No dia 24 de agosto recebi a triste notícia que estava com câncer no cérebro e teria poucos dias de vida. Aquilo deixou-me desesperado. Saí do consultório da rua Paulo Pitanga em Pedro João Cabaleiro, meu lugar. Andei pelas ruas chorando. Não queria chegar em casa. Estava morto por dentro. E aí o que aconteceu?
Calma, meu rapaz, me perdoe. Estou nervoso, eu sei. Como eu ia dizendo, um homem sentou-se ao meu lado na praça. Foi de repente. Eu nem vi a sua chegada. Disse se eu queria ainda viver por mais muito tempo. Eu mirei com ele. Eu acabara de receber a notícia que estava sentenciado à morte. Aquela pergunta me soou uma ofensa. Mas disse que sim, que queria. Mas zombei perguntando se ele era Deus. Ele era. Não, meu jovem. Para falar a verdade, agora que me perguntou, tenho lá minhas dúvidas. Enfim, ele me deu coordenadas numa folha de papel e disse que eu chegaria num lugar de luz ao dia e de trevas à noite. Disse que dias nesse lugar iriam curar o meu problema. Disse que eu voltaria a ser cada vez mais jovem. Era um lugar misterioso, mas que sempre existiu, e muitos ao longo dos anos foram se curar nesse lugar, que apenas nomeou de outro lado e o Senhor se curou, ou ainda está em processo de cura. Estamos em 2022, já faz muito tempo. O tal homem apenas disse para eu passar para frente essa informação. Outras pessoas tinham que saber sobre esse lugar. De lá pra cá, meu jovem, já trouxe centenas de pessoas, mas não me atrevo a sair à noite. Por mais estranho que pareça, vou pouco pro lado de lá. Me acostumei com esse lugar. O portal é transitório, está em todas as partes do mundo, mas você sempre sai na rua do posto quando chega aqui. Augusto, o senhor Augusto contou-me várias histórias. Eu ali na sua companhia tomei café colombiano vendo o dia amanhecer. Vi a mágica inversa quando os relógios mudaram para 6. As pessoas ficaram normais. Ficaram como vivas e a vida ilusória continuou na sua rotina. Um lugar com o nome do outro lado é, na verdade, um lugar de cura, de rejuvenescimento, por mais perigoso, e sim é perigoso, pois ele me contou que algumas pessoas que ele levou se atreveram a sair à noite e foram consumidas pelos seres que farejavam vida. Quando o relógio bateu 17, ele foi comigo até o meu carro, entrou e me levou até o portal. Portal esse que eu não conseguia ver, mas apareceu. Perguntei quanto tempo tinha ficado ali. Ele disse que tempo nenhum. Disse que um dia ali eram apenas segundos do outro lado. Perguntei se não tinha intenção de voltar, e ele disse que não. Na hora exata o portal se abriu e eu me despedi do meu amigo dizendo o que tinha entendido quando perguntou do meu fígado. Dei-lhe um abraço e passei. Foi incrível. Cheguei em casa no final do primeiro tempo do jogo do meu time. Foi surreal. Uma experiência aterrorizante e realizadora, pois só eu sabia do mal do meu fígado. Isso aconteceu há 2 meses. Hoje é um dia que estou inquieto. O meu vizinho acabou de chegar chorando. Disse que o seu exame deu o que ele mais temia. Vi os seus olhos marejarem diante de mim. E agora? Falo ou não falo? Fim. Créditos. Contos de terror, lendas urbanas do canal do Kleber Uchoas. Relatos enviados por um inscrito no canal. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.